Bom, acho que já deu um tempinho bom, né? Uns 5 minutinhos de espera. Bora começar. Primeiramente, oi, gente. Eu sou a Mel Blaut, eu sou profissional de criação de identidades visuais de marca. Então, eu trabalho de forma autônoma, mas eu já trabalhei na parte de marketing de moda de um e-commerce e também em 3 agências. E o que essas agências tinham em comum? Eram agências menores de cidades. Então, se você for um diretor de arte, como eu era quando eu trabalhava nessas agências, muito provavelmente você tem o mesmo problema que eu enfrentava enquanto eu estava nessas agências, que era a falta de um briefing. Então, parece alguma coisa meio, eu não vou dizer largada, mas esse tipo de briefing como que cor você quer? Qual é o nome da sua agência? Que tipo de postagem você gosta? Que tipo de postagem você não gosta? Isso não é briefing. O briefing, ele capta a essência da marca, o propósito dela, os atributos dela, e é só com um bom briefing que a gente vai conseguir definir os arquétipos de uma marca. Então, o que eu gostaria que vocês tirassem daqui dessa live, né, que eu vou chamar de masterclass, que não só vocês aprendam a usar os arquétipos na criação de identidades visuais, mas também a se tornarem profissionais mais exigentes. Porque é muito comum os donos de agência falarem que um briefing é uma besteira, que não é assim que funciona na prática, que o mercado real não é como você aprendeu na faculdade. E essa é uma coisa ruim. É meio difícil de se lidar com isso, porque realmente a gente precisa de um briefing. E é claro, as coisas funcionam sem o briefing? Funciona, mas não do jeito que deveria ser. Então, muitos donos de agência eles estão preocupados em focar no que o cliente vê, a criação de posts, a arte bonitinha, a legenda que tá lá e pimba, e não nessa parte que ele não vê, que é toda a estruturação dessa marca por trás. Isso é muito importante. Então, por favor, se vocês encontrarem uma pessoa assim na vida de vocês, bate o pé e fala assim, não, porque o briefing é importante. E como a gente está falando aqui sobre o uso de arquétipos em identidades visuais, eu vou começar com o que é e o que não é identidade visual. Porque pode ser alguns conceitos meio parecidos ou confusos. A gente começa com o logo. O que é um logo? O logo é um logo. Então, se eu me chamo aqui Mel Blaut, o meu nome eu posso usar como logo. Então, eu escrevo lá Mel Blaut numa fonte bonitinha e pronto. Eu posso ter um símbolo também junto desse logo. Ele é uma parte da identidade visual. A identidade, ela é toda a expressão visual de uma marca, toda a aparência da marca. Então o logo ele tá lá dentro, só que ele é muitas vezes dado como a estrelinha da identidade visual e ele não é. Por quê? Porque a identidade ela é composta de vários elementos gráficos que se integram em harmonia para formar essa aparência da marca. Imagina que você tá andando de ônibus, talvez, e vê um banner. Você não precisa que o ônibus pare, você desça do ônibus, vá até aquele banner para poder ver o logo do anunciante para perceber de quem é aquela peça. Não é assim que a gente faz uma presença de marca na nossa vida. A gente olha para aquele banner e pelo padrão de cores, de fontes, nem que a gente não leia o texto, mas pela fotografia, pelos elementos, a gente consegue identificar quem é aquele anunciante. E é assim que a gente vai entender mesmo essa marca. A gente vai pegar a presença dessa marca no nosso dia a dia. Eu não preciso chegar perto o suficiente para ver que tá escrito lá, sei lá, Mel Blaut. Ah, tá, esse anúncio é da Mel. Não, não é assim que funciona. E o branding, ele é uma coisa muito maior. Eu já vi muita gente chamando só o logo de branding, mas o branding, ele é toda e qualquer expressão da marca. Se a identidade visual é a expressão visual, o branding é todo o resto, que engloba essa parte visual. Então, vamos lá. Toda a estratégia da marca por trás do que a gente vê, toda a expressão, o tom de voz, o visual, tudo tá dentro do branding. E é um serviço que simplesmente não termina. Por quê? Enquanto a marca existir, a gente vai ter que ficar trabalhando em estratégias para poder deixar essa marca viva. Então não tem essa, eu fiz o brand e acabou. A menos que você tenha desistido da marca ou sido demitido, nesse caso. Então, tá aí as nossas 3 diferenças. Para exemplificar, eu até censurei aqui algumas marcas para a gente perceber como a identidade visual é uma coisa forte, independente do logo estar aparente ou não. Então, eu acho que vocês conseguem identificar facilmente essas 3 peças que eu coloquei. Aqueles 5 segundos de identificação. Falou? Dá para perceber que é o McDonald's, a Coca-Cola e o Nubank. O Nubank eu acho que é um caso muito legal, porque mesmo que ele não tenha, assim,
muitos elementos gráficos, um pattern bem definido, esse tipo de coisa, a cor do Nubank é esse grande tchan da identidade visual deles. Porque a gente tem esses bancos que são aí sempre vermelhinhos e branco, ou azul, amarelo, cores de banco, e de repente, pá, chega um roxo. E o cartão do Nubank é inteiramente roxo, ele não tem aquelas firulas lá que, sei lá, o do Bradesco tem. Santander. Mas ele é roxo. O ponto dele é a cor. Então isso é uma coisa muito forte. Se a gente vê o cartão de costas, sei lá, roxo, a gente vai saber que é no Nubank. Eu não preciso ver o logo no Nubank. Isso que é muito especial. E aí a gente entra. O que são os arquétipos? Esse é um assunto que não é complexo, mas ele pode ser um pouquinho extenso. Então eu dei uma resumida. Em resumo, o arquétipo é um conceito vindo da psicologia dos estudos de Jung para caracterizar essas imagens primordiais que vêm na nossa cabeça quando a gente tem contato com alguma coisa. Essas imagens vêm desse inconsciente coletivo, ou seja, todo mundo tem, ele foi criado a partir dos anos, a partir das gerações, e simbolizam motivações ou valores básicos. Importante dizer, eles não são personalidades, mas uma personalidade pode ser feita por arquétipos. Então, eu acho que eu poderia definir como um conjunto de valores. Por exemplo, as casas de Hogwarts. Cada casa é representada por um animal que simboliza um conjunto de valores dos membros daquela casa. Eles não têm mesmo personalidades iguais, nem todos. Apesar da gente ter alguns lá dentro de Hogwarts, né, da Grifinória, os amiguinhos que têm a personalidade parecida, nem todos da Grifinória têm mais a personalidade. Então a gente não pode dizer que um arquétipo é uma personalidade. Se eu for pensar na representação do leão, eu posso falar assim, esquece o leão. Pense em um animal forte, corajoso e leal. E aí sim, você pode falar, é o leão. Nossa, mas a águia também poderia se encaixar nisso, na minha visão. E aí a gente tem o complemento da cor. A cor que a Grifinória usa, esse vermelho, é uma cor muito forte, muito ligada a um heroísmo, a uma bravura, a uma coragem. Se a águia tivesse com o vermelho e o leão com o azul, essa nossa percepção poderia ser diferente. Então aqui é pra gente entender que nada trabalha sozinho. Pra gente criar esses arquétipos, eu não posso pegar um logo em preto e branco e falar assim, que arquétipo tem aqui? Não dá, a gente precisa desse conjunto. Por exemplo, o verde. Que bonita, a cor da esperança, a cor da saúde, sei lá, da natureza. Mas, com a presença da cobra, o verde se torna uma coisa tóxica, porque a gente lembra do veneno dela. Ou ainda o verde pode ser, nesse caso, pessoas de caráter duvidoso. O azul que tá com a águia, e não o vermelho, simboliza essa inteligência, a águia ser um bicho astuto. E o amarelinho com o texugo, o amarelinho tem essa coisa de criatividade, imaginação, e o texugo é um bicho estranho, na minha opinião. Então eu acho que as coisas casam bem. Então, lembre-se que o arquétipo não funciona sozinho. Agora tem esse arquétipos versus estereótipos. São conceitos que podem dar uma confundida na nossa cabeça, mas é muito fácil assim a gente lembrar qual é a diferença entre eles. Enquanto o arquétipo é esse conjunto de valores, o estereótipo é uma imagem padrão que vem na nossa cabeça. E é meio ruim a gente se prender a essa imagem padrão, porque elas são muitas vezes rasas, bem superficiais mesmo, e como o próprio nome diz, padrões. Então, por exemplo, herói. Pensa no herói. Tenho certeza que... Certeza não, mas 90% das pessoas que estão aqui pensaram em um herói homem, alto, branco, bombado, pode ter olhos azuis, então, sei lá, ele tem aquela aparência imaculada, assim como o seu caráter, que também é perfeitinho. Mas o herói que eu tô falando é esse daqui. Então a gente tem essa quebra de estereótipo. O arquétipo continua. As meninas superpoderosas, eu posso pegar aqui o meu herói. É uma menininha, fofinha, às vezes meio estranha, de caráter duvidoso, eu poderia dizer, porque olha a Docinho. Alguém duvida que a Docinho seja uma heroína? Ela é uma heroína. Mas ela também tem um claro prazer em descer a mão nos outros. Tem até um episódio lá que ela descobre que a fada dos dentes dá uma moedinha, caso ela perca um dente. Então ela sai pra ir tirando os dentes de todos os bandidos, no soco mesmo, pra ficar rica. Isso é uma atitude de um herói assim estereotipado? Nunca. Então a gente tem essa quebra do estereótipo. Apesar delas seguirem o arquétipo do herói, elas não seguem o estereótipo do herói. Isso é legal quando a gente coloca na marca, porque a gente consegue fugir de clichês visuais.
embora os clichês não sejam ruins em determinadas marcas. Depende muito do briefing. Agora a gente entra naquela parte dos 12 arquétipos principais de Jung, que você já deve ter ouvido falar, e eles todos têm lemas, medos, atitudes, mas aqui eu dei uma resumida, então vale a pena dar uma pesquisada depois, de uma maneira mais completa. A gente pode dividir ele em 4 polos. Quem quer deixar sua marca, que são o rebelde, o mago e o herói, quem quer uma conexão com as outras pessoas, o amante, o comediante, o cara comum, quem busca uma liberdade, ou essa busca espiritual, o inocente, o explorador e o sábio, e quem quer fornecer estrutura, que a gente tem o prestativo, o governante e o criador. Vou começar com o rebelde. O lema dele é esse: as regras são feitas para serem quebradas. Então ele vive pelas próprias regras, ele quer quebrar não só as coisas, mas também os padrões, os tabus. Ele quer chocar, revolucionar, chamar atenção para ele. E é esse cara que ele é corajoso e ele busca se libertar de ambientes opressores e transpor o que é dito como uma verdade. Para exemplificar esse rebelde, eu trouxe a MTV, que é uma marca que eu gosto muito. E a gente pode ver que o próprio logo deles, eles destroem e reconstroem. Então, esse rebelde está até aqui, nessa destruição do logo deles. Eu trouxe também a campanha do Sonic, que na verdade é o Rock the Rock. É uma campanha que eles fizeram junto da SEGA, né? Era um campeonato de jogos que eles decidiram levar para Alcatraz. Sim, essa Alcatraz, aquela prisão no meio do nada que é conhecida como The Rock. Por isso que chama Rock the Rock. O próprio Sonic, ele pega um pouquinho desse arquétipo do rebelde. Porque ele, embora esteja sorrindo, ele tá meio bravo. E no próprio jogo, quando ele perde as moedinhas dele, ele faz aquela carinha de assustado, ele tem umas expressões de erros, de pessoas que erram, ou ouriços que erram nesse caso. A campanha do Daft Punk escrita em tatuagem, eu acho que é muito bom também. Se eu não me engano, essa campanha foi de 5 anos da MTV nesses países perto da Rússia. Então eles trouxeram essa pegada um pouco mais soviética, que é muito legal. Mas a campanha que eu quero chamar a atenção aqui é essa: Don't fuck the ocean, do it yourself. O que faz a campanha? Eles montaram toda uma ação para recolher lixo do oceano. Então mostraram várias imagens de, nossa, quanto plástico a gente joga no oceano, como tá poluído. E a nossa equipe foi lá recolher tudo. Então mostra todo mundo, os mergulhadores lá recolhendo lixo. O que eles fazem com esse lixo depois, com essa quantidade de plástico? Eles fizeram dildos. Que se você não sabe o que é, eu acho que você pode olhar a imagem, ela é meio que autoexplicativa, talvez. E assim, eles precisavam fazer isso? É lógico que não. Eles podiam só ter recolhido lixo e uma ação em cima disso, sim. Mas lembrando que o rebelde, ele quer chocar. Ele quer quebrar os padrões, quebrar os tabus, chamar aquela atenção pra ele. Então eles fizeram isso exatamente por conta desse arquétipo do rebelde. Pro mago, ele tem esse lema de que tudo pode acontecer, então ele traz a gente com esse magnetismo mágico que ele tem. Ele transforma esse ambiente que ele tá por meio dos conhecimentos que não podem ser explicados pela nossa lógica convencional. Então ele procura entender o universo ao seu redor. E ele tem esse dom de encontrar soluções positivas, encantadoras, através de seus saberes mágicos. Para exemplificar, eu acho que nada melhor do que a Disney. E eu gosto muito como eles tentam trazer, mesmo que seja um anúncio impresso, eles tentam colocar a gente num ambiente mágico. Ou nós e a Disney de uma maneira assim, sem barreiras. Então a gente tem até ali o Thanos quebrando a parede, o escudo do Capitão América. Ou no anúncio das crianças, a gente consegue ver lá no fundo da janela do carro, o ambiente da rua bate com o ambiente do filminho que elas estavam vendo. Então do Star Wars parece uma coisa Star Wars mesmo. O do Frozen, aquela luz lá atrás parece uns cristais de gelo. Ou até mesmo esse anúncio do shopping, que inconscientemente você tá lá passeando no shopping, quando você olha pra cima você tá dentro do ambiente do filme. Então isso é uma coisa muito legal, isso é uma coisa muito típica do mago. E a gente pode ver até mesmo na tipografia do Walt Disney, tem essas voltas, é uma coisa meio lúdica, meio mágica. Essas cores diferentes. Então tá aí o mago. E o último que pretende deixar sua marca é o herói. Que ele tem essa de onde há vontade, há um caminho. É aquele cara que é atraído pelos desafios, ele busca superar barreiras,
tem esse modo dele dinâmico, ágil, ocupando a linha de frente das coisas, com, nossa, sua bravura e coragem. E ele tá sempre em constante movimento. Então eu trouxe aqui também a Nike, pra exemplificar, porque eu acho que é muito claro o arquétipo do herói dentro da Nike. Principalmente até aquela mocinha ali, ela tá dormindo, mas ela tá em constante movimento. Essa posição que eles colocaram. Ou essa luz épica que vem de cima e mostra o herói. Ou até aquela imagem congelada da moça com os músculos saltados. Mas a que eu gosto mais é aquela campanha Find Your Greatness. Por quê? Se a gente for pegar uma linha do tempo do marketing, por exemplo, a gente tem que em 1900 os produtos se destacavam pelo que eles eram. Então, sei lá, um sapato. É o que é. Já por 1925, são os benefícios desse produto que eles fazem. Por 1950, a experiência que esse produto te dá. Lá por 2000, já se tornou uma coisa de me fale que produto você usa e eu te digo quem você é. Então era bem identificação. Mas e hoje? A gente está aqui em 2021. Como as marcas se diferenciam? Como a gente escolhe as marcas inconscientemente? Hoje elas buscam inspirar. Então tem muito dessa personalidade mesmo, por isso que eu acho importante esse uso de arquétipos, para a gente se espelhar na marca, para a gente se sentir inspirado. E como ela poderia inspirar alguém que tá fora do estereótipo do herói, do bombadão? Então tem esse menino que ele tá fora desse estereótipo, e esse anúncio é um vídeo que ele vem correndo lá do fundo, é só isso. Ele vem correndo do fundo até a frente da tela, com uma narração em cima. E a narração tá falando que muitas vezes a gente acha que se nasce com grandeza, ou que são alguns escolhidos para receber esse dom da grandiosidade, mas não, a cada passo que a gente dá, a gente vai encontrando a nossa grandeza interior. Então é uma coisa muito legal que faz com que a gente se sinta inspirado. Nossa, não são lá só os grandes, poderosos que têm essa grandeza. Eu também tenho a cada ação que eu tomo. Então, o herói ele também tá na mente, eu poderia dizer assim. Nas motivações para se conectar com as pessoas, a gente começa com o amante, que é esse do só tenho olhos para você. Mas eu tenho outra frase que eu gosto muito, que é beija-me e você verá quão importante eu sou. Eu acho que isso define o amante completamente. Então é aquele cara, ou aquela moça, ou aquela marca, que deseja se conectar com os outros de uma forma íntima. A partir da sensualidade, se relaciona com tudo que é atraente física e emocionalmente, lembrar disso. Ele possui esse magnetismo que atrai as pessoas, que encanta quem cerca, e ele busca saciar desejos. Então, com essa paixão e comprometimento, ele também se liga ao elegante ou belo, mas a gente também pode usar ele para o lúdico ou erótico. Eu trouxe marcas de comidinhas. Eu poderia trazer marcas de lingerie? Sim, porque várias lingeries usam esse arquétipo do amante. Mas a gente pode ver que eu não preciso usar o óbvio nesses casos. Então eu trouxe comidinhas pra gente ver como o amante se comporta nesse tipo de anúncio. Então a gente tem o sorvetinho do Häagen-Dazs, cercado de ouro, de diamante, de pedras preciosas. Por quê? Se eu abrir um pote de sorvete, eu vou achar um diamante lá dentro? Talvez pelo preço que ele custe, sim. Mas não. Ou da Godiva. Olha esse do meio. O chocolate tá na mãozinha dela. A gente nem talvez preste atenção nisso de primeira. A gente primeiro vê talvez pros olhos, pra boca da moça, pra expressão dela. Mas é uma marca de chocolate. E o outro também da Godiva, que fala café e chocolate são como homens. Quanto mais rico, melhor. Precisava ser dessa maneira essa peça? Não. Mas como eles seguem o arquétipo do amante, se encaixou muito bem. O comediante, ele traz essa alegria, esse divertimento, a fantasia. Muitas vezes ele é o centro das atenções porque ele tá fazendo todo mundo rir. Ele se apresenta dessa forma cômica, bem-humorado. Eu acho que ele é o mais autêntico de todos os arquétipos, porque ele quer ser aceito como ele é. Ele não muda para as pessoas aceitarem ele. Então ele tá aí sempre vivendo o momento presente, fazendo as piadinhas dele, sem essas preocupações com o futuro, com essa criatividade dele, transmitindo sempre leveza e alegria. Tem esse lema dele que eu gosto também: se não puder dançar, não faça parte da sua revolução. Pra ele eu trouxe a Fanta. Eu acho algumas peças engraçadas, nem que elas não sejam realmente engraçadas. Por exemplo, essa
desperte seu idiota interior. Se a gente ficar olhando de verdade pra essa moça, a gente fala assim, velho, isso não tem graça. Mas eu aposto que se você fosse num bar, sei lá, com seu amigo, quando você vira pro lado, você vê que ele pegou os cones da rua e se vestiu desse jeito, não tem como não rir. E eles trouxeram um pouquinho disso pra gente, ou nessas frases, por exemplo, você não pediu, mas a gente fez, ou tem pequenas sacadinhas, tipo esse do Halloween, que a tampinha parece uma abóbora, porque a gente já tem essa coisa na cabeça, né, da abóbora Halloween. Então, pequenas coisinhas que o comediante faz. E pro cara comum, ele é o mais democrático dos arquétipos. Ele prega que todos os homens e mulheres são criados igualmente. Então, ele deseja viver em grupo, deseja se conectar com todo mundo. Ele transita entre os grupos com transparência, fazendo parecer que ele estava lá o tempo todo. Então, parece que ele faz parte do todo. Ele se mescla com a maioria. Ele está se preocupado em integrar e não em se destacar. Então, ele faz isso a partir dessas virtudes comuns e de dons como empatia ou baixa vaidade. Eu acho que a Hering é um bom exemplo disso, porque eles estão sempre pegando essa básico do Brasil, tem essa pegada democrática, tem a cara do brasileiro, ou essa peça embaixo, isso não é um tomara que caia. Por que essa peça tá aqui, né? Se o cara comum, ele tem esse lema dele de que todos são criados igualmente, homens e mulheres, faz mais do que sentido colocar uma peça feminista dentro de um anúncio. Tá super dentro da marca deles. Agora, já quem busca essa liberdade ou essa busca espiritual, a gente começa pelo inocente, que ele quer ser livre para ser quem ele é, deseja viver dessa forma simples, seguindo os valores dele, sem rótulos. Acredito que a gente possa alcançar um paraíso, não um paraíso que a gente vai morrer e ir para um paraíso, mas de uma maneira mais utópica. Então, ele tem esse coraçãozinho dele puro, vivendo sem preocupações, uma vida quase infantil, mas ele tem objetivos claros, inspira as pessoas ao seu redor para também partilharem dessa visão de mundo dele, dessa utopia. Eu acho que a Dove é um exemplo muito legal, porque apesar de ser uma marca de pele que tem assim rótulos para beleza, tem padrões, a Dove ela fica tentando quebrar uma coisa dessas. Então, por exemplo, nossas peles trazem história. Ou esse print eu tirei do próprio site deles, esse projeto Nos Mostre. É um banco de imagem que eles estão criando de mulheres reais, com peles reais. Isso é uma coisa muito legal, uma coisa muito realmente livre. Eles estão sempre procurando usar mulheres de várias cores nas campanhas deles. E essa Stop the Beauty Test, essa campanha especificamente é indiana, mas eu acho que eles fazem no mundo todo. Mas essa eu achei muito especial porque mostra como pequenos comentários podem nos afetar no dia a dia. Então a moça tá se arrumando e chega alguém e fala assim: ah, pensei que você fosse usar outra roupa que tapa mais. E vai embora. Só que isso fica na cabeça dela: nossa, tapa mais, então eu tô gordinha, né? Ou alguém com uma marca de nascença, a pessoa fala assim: você nunca pensou em tirar? O que a pessoa tem a ver com isso, sabe? A marca de nascença de uma outra pessoa. Ou pequenos comentários desse tipo. Então a Dove ela tá sempre tentando trazer essa quebra de padrão. O sábio, ele quer essa liberdade de uma maneira diferente, ele procura ela através do conhecimento. Então ele tem essa de a verdade libertará você. Diferente do mago, o sábio usa conhecimentos baseados na lógica. Então ele se dedica aos estudos, pesquisas aprofundadas, compartilha esse saber dele para manter isso vivo. Ele é um especialista. Ele procura medir, analisar, validar, desenvolver habilidades para que ele não seja enganado ou iludido, que são os grandes medos desse sábio. Acho que o TED Talks é uma, sei lá, tem campanhas excelentes, eu gosto muito, na verdade. Acho que é um ótimo exemplo. A gente pode ver até nessa imagem, Words, 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 ou nesse busto que a gente tem do Martin Luther King. Se a gente vê a esteirinha antes de pessoas segregadas e depois delas já misturadas, através de uma ideia, através de um discurso, talvez, que ele tenha dito. E embaixo também, como o Abraham Lincoln, com as ideias dele de anti-escravidão, né? Aboliu a escravidão. Com isso, acabou dando efeito dominó até o Obama ser o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Então eles estão trazendo sempre essas peças que eu acho muito inteligentes, que é uma característica do sábio. E o explorador, ele quer ir embora para buscar essa liberdade dele fora, ele não quer cercas à volta dele, então tem esse não levante cercas à minha volta.
Ele quer viajar, quer experimentar, quer ser livre para descobrir quem ele é. Então ele não gosta de se sentir preso, acomodado, ele quer realmente partir. Tá em busca dessas novas aventuras ou ferramentas que auxiliem ele a se descobrir nessa jornada dele de autoconhecimento, de liberdade, de independência, para ajudar a ele se expressar assim, de uma maneira individual. A Land Rover, eu sei porque adoro todos os exemplos que eu trouxe, na verdade. Porque eles têm esses textos, por exemplo, tão longe quanto o seu olho pode ver. É onde a Land Rover vai te levar. Ou esses anúncios mais antigos que eu coloquei no meio, pra gente ver como um arquétipo bem definido se mantém ao longo dos anos. Ah, introduzindo o carro mais bonito do mundo. Aonde que isso é bonito? Um carro todo sujo. Mas pro explorador que tem a mente do explorador, esse é realmente o carro mais bonito do mundo. Porque ele não é só a beleza do carro, é tudo que ele traz, essa parte de se ele tá sujo desse jeito, é porque ele já partiu em uma grande aventura e isso é maravilhoso. Ou embaixo de às vezes você tem que empurrar o seu Land Rover. Não porque ele deu pane, mas porque a sua aventura foi tão grandiosa que há lugares em que ele não passa e aí sim você tem que empurrar para continuar essa aventura. Ou esse último, que é uma peça bem clean, só que tá muito presente esse arquétipo do explorador, porque nem mesmo a mídia usada aqui, né, nem mesmo o meio, pôde conter esse carrinho, conter esse arquétipo. Já para quem quer fornecer estrutura, a gente começa com o prestativo, que tem esse ama teu próximo como a si mesmo. Ele é um cara que costuma ajudar as pessoas sem esperar nada em troca, então ele é um altruísta, empático, movido por essa compaixão e doação. Ele realmente quer ajudar, então muitas marcas de saúde acabam se relacionando ao prestativo. Ele teme essa instabilidade não por ele, mas pelas pessoas menos afortunadas que podem sofrer mais. Então ele tem esses dons de compaixão, generosidade, protegendo e acolhendo aqueles que precisam dele. A Neve é um exemplo que eu gosto, porque o próprio mascote, ou personagem deles, que eu acho que chama Alfredo, né? É um mordomo de tão prestativo que ele é. E a gente pode ver a tipografia da Neve também, que é toda curva, com voltinhas. Imagina se fosse pontudo. Ia ser assim, uma coisa estranha. Não ia bater muito bem com a proposta deles, com o produto deles. Então a gente já pode ver que o prestativo trabalha com essas tipografias um pouco mais arredondadinhas, um pouco mais fofas. Para o governante, ele é um líder, ele gosta da posição de poder em que ele está, gosta de exercer o domínio onde ele está. Então é um governante responsável, ambicioso, que se preocupa em garantir a segurança e o bem-estar das pessoas ao seu redor para ter esse ambiente próspero, mas claro, sob o seu comando. Ele teme o caos e a revolução que podem acabar derrubando ele da posição de poder em que ele se encontra. A Rolex também é um bom exemplo disso, e eu acho que a gente tem vários exemplos aqui do uso desse arquétipo dentro da Rolex. O próprio símbolo deles é um pouco mais alto, então a gente poderia interpretar isso como realmente um governante sentado lá no alto, nós meros mortais aqui olhando de baixo para cima, enquanto ele olha de cima para baixo. Então essa altura é importante para eles. A tipografia mais imponente, tudo escrito em caps lock, em caixa alta, ou as peças dele, a fotografia com homens de terno, então tem essa coisa da posição de poder aqui, talvez a gente pegue até um pouquinho de estereótipo. E essas palavras que eles usam nas peças, o poder da precisão, impérios perdidos. Esse texto eu acho que tá um pouco pequeno para ler, só que começa assim: se a vida do homem dependesse do seu relógio, ele estaria usando um Rolex. Então, assim, a vida do homem não depende do relógio que ele usa. Nesse caso do anúncio, talvez sim, porque eles colocam uma caça a impérios submarinos, né, submersos. Então, o oxigênio tem um tempo. Então, eles relacionaram essas coisas para criar a peça. Mas olha só a grandiosidade, o senso de responsabilidade que eles colocaram no Rolex. Mas o melhor essa última imagem é um wallpaper. Então as pessoas acabam se identificando tanto assim com a Rolex, tanto com essa coisa de poder governante, que eu encontrei vários wallpapers com o símbolo da Rolex. Eu duvido que alguém tenha um wallpaper com o símbolo do McDonald's no celular. Mas a Rolex tem, né? Essas coisas douradas também, esse uso de
coisas grandiosas mesmo, poderosas. E o último que quer fornecer estrutura é o criador, que tem essa de se pode ser imaginado, pode ser criado. Então os dons dele são a criatividade e a inovação. Faz parte dele mesmo, dessa necessidade dele de criar. Ele tem a habilidade para ressignificar o que ele consome, transformar isso em uma coisa nova. E ele compreende as necessidades das pessoas que o cercam, para ele poder criar alguma coisa de valor, que seja útil para as pessoas que o cercam. Não adianta nada ele criar uma coisa muito legal, muito bonita, que não sirva para nada, não vai solucionar problema algum. Trouxe Lego. O Lego eu acho que é bem claro, na verdade. Essas peças que eles têm, a primeira, coisas como do tamanho da sua imaginação, então pode ser uma coisa mais abstrata, ou a sua criação pode ser bem real mesmo, ou a do meio, construindo o futuro, e eles fizeram isso de uma forma literal. E eu acho que dá pra identificar que é o Van Gogh nessa imagem, né? Olha a simplicidade das peças deles. E a última, talvez não dê pra ver muito bem, mas tem uns traçadinhos ao redor da pecinha que são Vitórias Régias. Então, o que é verde e fica em cima de Vitória Régia? A gente acaba batendo já, é um sapo. Não é um sapo, é uma pecinha com 4 pininhos em cima, onde que isso é um sapo? Mas a nossa imaginação vê um sapo. E eles têm várias peças dessas. Tem uma que é uma toquinha de rato e a pecinha cinza. Então a gente pensa, é um rato. Tem uma pecinha amarela dentro de uma gaiola, então, nossa, é um passarinho. A gente consegue identificar essas coisas. Por que usar os arquétipos? É uma bobeira ou é uma obrigação? Não é nenhum dos dois. Não é bobeira, mas também não é uma obrigação, você não é obrigado a nada. Porém, os arquétipos são frutos de vários estudos e eles funcionam. A relevância disso dentro da marca. Vocês já ouviram falar que marcas são como pessoas? Elas têm que ter uma personalidade. Porque se a gente quiser ter essa coisa de inspirar as pessoas através da nossa marca, a gente vai conseguir isso tendo uma personalidade de marca que vai poder direcionar o comportamento da marca, o posicionamento dela, exatamente como ela vai nos inspirar. Mas limita o potencial criativo? Limitar é uma palavra forte. É muito diferente limitar e direcionar. Imagina que você consegue um cliente novo e ele fala assim, tô querendo criar uma marca, faz aí o que você quiser. Como assim faz aí o que você quiser? Não, pode fazer, pode decidir pra mim, faz o que você preferir. E você vai ficar muito perdido. Você pode arranjar várias coisas ou pensar em várias coisas que, nossa, isso é muito bom, é isso que eu vou fazer. E já você pensa, não, mas aquilo é mais legal, acho que eu vou fazer aquilo. E é muito abrangente. Então a gente pega esses arquétipos para ajudar a gente a direcionar o nosso potencial criativo, a colocar em uma coisa só. Então é muito mais fácil a gente saber que vai ser uma loja de tênis que vai usar o arquétipo do herói e a gente direciona os nossos esforços para coisas que batem com o arquétipo do herói do que deixar no ar. Pode misturar arquétipos? Pode. Acho que a gente tem essa coisa de, não, tem que usar um só. Os exemplos que eu mostrei, muitos deles eu acredito que usem só um arquétipo, mas não tem nada de mal em misturar esses arquétipos. Eu acho que é até legal pra gente conseguir o resultado que a gente alcança. Mas será que tem um limite mínimo ou máximo para misturar esses arquétipos? Eu, Mel, pessoalmente gosto de limitar a 3 arquétipos, porque quando a gente limita, fica realmente mais fácil. A gente focar nossos esforços, direcionar novamente o que a gente está criando. E 2, porque fica muito mais fácil entender como a marca vai se comportar, como ela vai se portar. Se a gente tem vários arquétipos trabalhando lá dentro, fica meio difícil entender isso. Então, olha só a Land Rover. Como ela manteve o arquétipo do explorador, como ela manteve a carinha das... Não a carinha, assim, identidade das peças dela, mas o jeito que a peça se mostra. Como ela manteve isso a partir dos anos. Porque isso nunca mudou, porque eles tinham um arquétipo muito bem definido, uma coisa muito específica, e um comportamento muito claro na cabeça deles. Quando e como definir os arquétipos? A partir daqui, são métodos meus, o jeito que eu, Mel, uso esses arquétipos. Mas isso não significa que está certo ou que esteja errado. Então, é sempre bom você ir testando o que serve para você. Pode começar usando o meu método, sei lá, como você preferir. Mas ao longo do tempo, com a prática, você vai entendendo como você trabalha melhor.
Para mim, funciona assim. Esse é o meu processo de trabalho. Então, eu mando um briefing, que é um questionário aprofundado, e o cliente responde. A partir dessa resposta, eu monto um painel visual, que são várias imagens conceituais que eu acredito que estejam dentro da marca do cliente, mando para ele responde. E aí eu começo a criação. Depois da criação, eu monto a apresentação, apresento e acabou. Agora, entre o painel e a criação é onde eu faço essa definição de arquétipos. Por quê? Porque antes eu vou ter todas as definições que eu preciso, as informações que eu tenho que ter para eu poder começar a criação. Por isso que ele está aí no meio, para eu poder ter essa coleta de informações que vão me auxiliar até a criação. Então eu gosto de definir sempre nesse meio. Tem um material que eu gosto muito, que é o The Ugly Lab, tem um material chamado Baca, que é uma biblioteca de arquétipos. Então, assim, se a gente tem 12 arquétipos principais, o The Ugly Lab montou 60. Ele destrinchou os 12 principais em outros, ainda mantendo esses principais que a gente conhece, só que com subarquétipos, talvez. Eu tenho eles por aqui. Tem um... Me senti uma blogueira agora. Tem um pack muito legal de cartinhas que a gente abre aqui. E, por exemplo, se eu pego uma, tem aqui o entusiasta. Então tem algumas palavras-chave e uma descriçãozinha sobre ele. Isso é uma coisa que facilita, eu acho, definir os arquétipos para uma marca. Lógico que se eu quiser uma leitura aprofundada, eles também têm um livro, que também está aqui, que tem 4 páginas, assim, frente e verso, né? 2 páginas frente e verso, tá 4. Só sobre o arquétipo que tá na caixinha. Então, eles têm a força positiva do arquétipo, a força antagônica, uma mandala arquetípica e, o que eu mais gosto, um conto arquetípico. E assim você consegue entender melhor como esse arquétipo se porta, sendo um arquétipo e não dentro de identidades ou de personagens ou aonde você estiver usando. E é um material muito legal. Ah, mas eu preciso ter? Não. Esses 12 principais, eles servem muito bem pra gente criar uma marca. Mas, caso você queira se aprofundar mais, eu gosto muito desse material, porque ele tem, apesar de seguir o principal, por exemplo, o mago, ele tem esse cientista, futurista, ilusionista, xamã, que são todas faces do mago, que eles chamam de alquimista, mas com pequenas diferenças entre elas. Então eu acho que é uma coisa muito mais específica para a gente poder direcionar a criação da marca. É assim que ele é. Ele é muito lindo, é um material muito bem trabalhado. Eu acho que se você quisesse explorar mais, assim, sei lá, ver mais sobre essas coisas, esse assunto, é realmente um material que vale a pena. Aí agora a gente entra em como colocar o arquétipo dentro dessa parte visual. Tudo começa com o briefing bem feito. É aquela coisa, um briefing de que cor você gosta, que cor você não gosta, o que você vende. Isso não é briefing. Um briefing bem feito tem esses passos. O contratante. Eu trabalho muito com microempreendedor, então essa parte de contratante é sobre a personalidade da pessoa. Os sonhos dela, o que ela gosta de fazer, o que você gosta. Mas é mais para eu entender a pessoa e o jeitinho dela. Porque muitas vezes são pessoas que eu não conheço, nunca vi na vida, chegam pra mim através de um meio, como, sei lá, um Behance da vida, um Instagram, e eu não conheço essa pessoa, eu não vou criar direto. É uma marca própria dela, uma marca que é uma extensão dela, eu gosto de conhecer a personalidade da pessoa. Então essa parte do contratante serve pra isso. A parte da empresa, aí sim entra o que você vende. E outros, né, quanto tempo sua empresa existe, porque ela tem esse nome, sei lá. A parte do público, porque a gente vai estar criando alguma coisa para alguém. Quem? A gente tem que saber disso para a gente direcionar nossos esforços criativos, não só na criação, mas depois toda essa criação vai virar peças publicitárias, atingir o público que o cliente deseja. Não adianta nada eu criar uma coisa maravilhosa, super legal, se não for direcionado ao público que o cliente precisa. E os atributos da marca, que são características que essa marca vai ter na personalidade dela. Então, ó, guarda isso aí. O que faz a gente identificar um arquétipo a partir do briefing? Os atributos da marca, as palavras-chave e a nossa interpretação de texto. Porque nem sempre, na verdade, quase nunca, o cliente vai falar assim:
Ai, eu queria uma marca mágica que mostrasse uma atmosfera encantadora de, sei lá, saberes mágicos. Não vai acontecer. Mas lendo o briefing do cliente, a gente consegue identificar esse tipo de coisa. E pra gente ter certeza, os atributos estão aí pra ajudar a gente. E a coleta de palavras-chave também ajuda a gente a identificar, ó, louca, um pouquinho melhor, né, o que é a marca do cliente, como a gente vai colocar esses arquétipos dentro da marca. Dentro da identidade. Lembrando que, repetindo, é dentro da identidade, não dentro da marca inteirinha. Porque tem várias maneiras de colocar um arquétipo na marca, como o tom de voz, como o jeito das campanhas, os roteiros, mas a gente está falando aqui de identidade visual, sempre bom lembrar. Então, dentro da identidade, a gente pode colocar os arquétipos nas tipografias, nas cores, no símbolo, nas ilustrações, em texturas ou fotografia. E eu trouxe um exemplo prático de cada uma dessas. Na tipografia, eu acho que essa é a melhor forma de mostrar isso, na verdade, uma forma mais rápida. Se a gente lê o de cima e o de baixo, comparar os dois, a gente percebe que alguma coisa errada não está certa. É estranho eu ler esse rebelde que parece uma letra de convite de casamento, sendo que eu sei que o rebelde quer se libertar de amarras, ele quer chocar, quer quebrar, quer ser solto. Então bate muito mais com esse conceito do rebelde a fonte de baixo, que apesar dela parecer um pouco mais certinha, ela tem essas pinceladas, assim, parece uma coisa feita às pressas. Ou amante, tem essa fonte gótica estranha. Embaixo já tem uma coisa muito mais suave, muito mais redondinha, com alto contraste entre as letras. E o comediante, que faz muito mais sentido pensar no comediante nessa fonte de baixo do que nessa fonte de cima, serifada, toda certinha. Esse aqui é um exemplo de uns clientes que eu tive. Eles tinham essa marca chamada Cacos e às vezes o cliente quer fazer o seu trabalho. Não sei se eu posso definir dessa maneira, mas eles me mandaram essa primeira fonte. E essa segunda fonte é a fonte que eu tinha pensado para eles. Então, olha só como difere. Como assim. Não sei, parece que não bate. Esse primeiro Cacos realmente volta essa coisa de convite de casamento, essa curva, essa coisa manuscrita. E o segundo Cacos já deu uma impressão muito diferente dessa primeira. Os arquétipos do Caco eram. Acho que era um pouquinho do rebelde e um pouquinho do herói, misturados. Então, é claro, como eu disse, a gente não consegue ver a tipografia assim, só o Caco fala assim, nossa, olha lá, o arquétipo tal. A gente tem que ver num conjunto para poder identificar os arquétipos direitinho na criação. Perguntinha. Você acha interessante para as características dos arquétipos no briefing e deixar o cliente escolher? Não. Assim, vai de cada um, né? Eu acho que não é muito interessante fazer isso, porque às vezes o cliente não sabe muito bem o que ele quer. Lógico, você pode ter clientes que sabem exatamente o que eles querem, que te dão um direcionamento assim, ó, pá, maravilhoso. Mas às vezes não. E eu acho que quando a gente coloca essas características, ele pode até se identificar, mas ele pode se identificar. Exatamente, ele se identifica enquanto marca e se identifica enquanto pessoa. Então eu acho que pode ser um pouquinho confuso. Nós, que somos os profissionais de identidade visual, eu acho que é melhor a gente identificar, a partir do briefing do cliente, do que ele quer, de reuniões, né? Qual arquétipo se encaixa melhor. Mas, testes, né? Eu acho que se você acha interessante, colocar no briefing, olha, sei lá, assinale os aspectos que você acha que a sua marca se encaixa. Eu nunca tentei fazer isso, mas talvez seja uma maneira legal, talvez não. Eu acho que não é muito não. Eu gosto de ver, de pesquisar. Ainda mais porque os arquétipos, eles não são só essa coisa de, assinale o lema que a sua marca bate melhor. Os arquétipos, eles são realmente uma coisa muito aprofundada. Então, se a gente for colocar o aprofundamento dos arquétipos dentro do briefing, eu acho que ficaria uma coisa muito maçante, talvez. O próprio briefing eu já acho um pouco maçante, imagina se tivesse muito mais texto. Mas vale testar, tudo é teste. Passando para as cores, eu acho que a gente consegue identificar um mago. Não por conta da Disney, mas por conta dessas cores mais arroxadas, azuladas, que eu vou definir como cores místicas, talvez.
E eu acabei trazendo com elementos. Coloquei no lugar, não no lugar errado, mas é porque eles estão dentro. Como eu disse, tudo se liga. Essas cores azulzinhas aí é de um projeto que eu fiz. É do Infinito Joias. E o infinito já evoca uma coisa de mágico, né? Nossa, infinito. Mas nome à parte, os arquétipos que eu tinha separado pra ele eram o do mago e o do governante. Eu poderia ter usado um roxo puro aqui? Poderia, ia estar muito dentro do mago. Mas talvez escapasse um pouco no governante, ia ficar meio lúdico demais. Então, para tentar equilibrar os dois, eu coloquei um azul um pouquinho diferente para se ligar mais ao governante, ainda que ele seja pro mago. Tem até esses elementos aí dentro que eles são a pedra vista de cima. Só que eu acabei achando que ficou uma coisa muito Doutor Estranho. E eu achei que se encaixou muito bem com essa parte dos arquétipos, dos dois, na verdade. Um, porque na minha cabeça, e lembrando que se na sua cabeça é, talvez nas cabeças das outras pessoas também seja, porque a gente tem essa coisa do inconsciente coletivo. Então, na minha cabeça, o governante é um pouco mais pontudo. Ele não tem essas voltinhas, essas curvinhas amaciadas. Então, eu acho que esses elementos, por eles serem geométricos, por eles serem pontudos, acaba batendo bastante com o governante. E por eles terem esse estilo de Doutor Estranho, volta pro mago. Então a gente consegue equilibrar essas coisas. O símbolo, esse também é um projeto meu, no Taxi Dog. É daqui da minha cidade mesmo, de Poços de Caldas. E ele segue o arquétipo do inocente, ou do prestativo. Juntou os dois. Então, lembrando que o inocente e o prestativo, eles têm essas curvinhas, é uma coisa mais soft, né? Mais altruísta. Eu acho que a gente tem que pensar em colocar valores expressos de uma maneira visual. Como seria ser altruísta, doador, soft, de uma maneira visual? Ah, eu acho que ele tem curvinhas. Porque se a gente for pensar em inocente, eu acho que lembra muito alguma coisa de criança ou de cachorrinhos. Nesse caso, eu usei por ser realmente ligado a cachorrinhos. Mas imagina que você tem uma criança pequena que tá correndo em direção a uma mesa. Nossa, a mesa cheia de quina, meu Deus, vai machucar. Mas se essa mesa tiver aquela almofadinha, é uma coisa que bebê, a pessoa bebê, corre, bate e não machuca, porque tem essa almofadinha soft. Então acho que esse tipo de coisa que a gente tem que pensar na hora de criar. Então, pro símbolo, como é um taxi dog, é um pointzinho de lugar, né? Mas também é uma patinha, então a gente pode até trazer esse prestativo como se fosse uma mãozinha levantada de estou aqui por você, estou aqui para te ajudar. E ele tem esses cantinhos, e por ele ser esse altruísta, ele tem também até um coraçãozinho no meio da patinha. Então são várias coisas que a gente pode acabar juntando e colocando dentro do símbolo para trazer esse arquétipo na cabeça das pessoas. Ilustrações, também, de outro projeto meu. Eu acho que ilustrações são uma boa maneira de expressar um arquétipo. Esse aí era de uma marca que chama Buenas, é uma marca de roupas. E eles têm muito do porta-voz e do protagonista. Esses dois arquétipos eu tirei diretamente daquele material Baca, do The Ugly Lab. E como mostrar eles aqui? Como expressar? Eu acho que a gente pode até falar sobre linguagem corporal. Então, se eu estou usando um protagonista, as mocinhas, dá pra ver que elas não estão envergonhadas. Não tem nenhuma com uma linguagem corporal assim. Elas estão se mostrando. Então, isso tá dentro. Essa linguagem corporal está dentro do valor do arquétipo e a gente pode expressar nas ilustrações. Ou ainda, nessa daqui, que é uma ilustração feita para aquele cacos. Como eu já disse, os arquétipos deles são o do herói e do rebelde, misturadinhos. Então, se a gente fosse analisar essa ilustração, eu poderia dizer que tem essa luz épica do herói, que vem de cima, então é uma coisa marcante, que marca determinados pontos do macaco, mas ao mesmo tempo ele tá puto. Então ele tem esses olhos assim, essa expressão de raiva, são uma maneira. Essas são maneiras, né, de misturar esses arquétipos e trazer eles para o símbolo, para as ilustrações, para essas coisas. Texturas também, eu acho que agrega muito na marca. E eu vou falar desse projeto que também é meu mais tarde. Mas essas texturinhas de papel amassado, de papel rasgado, porque essa marca tem muito sobre experimentação. Então, o arquétipo, se eu não me engano, é do alquimista.
que tem essa coisa de estar experimentando, de estar sempre buscando coisas e o resultado nem sempre dá certo. Então, o que a gente faz com o resultado que não dá certo? Às vezes a gente joga fora, às vezes a gente reutiliza. Então, essas texturas de papel, eu acho que foram uma ótima maneira de trazer um pouco desse arquétipo. É claro que ninguém vai olhar e falar assim, ó, é o arquétipo do alquimista. Isso não vai acontecer. Mas a gente pode despertar na cabeça das pessoas essa noção de uma coisa ser experimentação, ser testes. Para fotografias, como eu nunca trabalhei com fotografia, trouxe a Nike de novo, porque eu acho que o ângulo que eles usam para expressar o arquétipo do herói é excelente. Essa moça, primeira moça aí, ela parece uma própria, sei lá, estátua grega, do jeito que ela tá, a posição que ela tá, a luz que vem de cima, marcando os músculos, marcando o rosto, dando essa mescla do rosto com o fundo, eu acho que é uma coisa fenomenal. Ou a do lado, que pode não ter essa coisa tão épica como a primeira foto, mas lembrando que o arquétipo do herói ele tem essas coisas de ser mais dinâmico, de estar em movimento, de ter glória. E a gente tem essa moça e na pura glória dela. Não parece que ela perdeu, parece que ela ganhou uma coisa que ela lutou muito para conseguir, que foi captado em fotografia. Agora a gente tem uns raios-x. Eu trouxe aqui de uma outra maneira como pegar esses arquétipos e colocar eles na marca. Esses trabalhos são meus e essa cliente, claro, ela me deu autorização para colocar um pouquinho do briefing dela aqui. Ela chama Yara Fogar e ela é uma educadora. Só que é uma educadora diferente. Ela traz essa disciplina positiva, essa educação positiva para pai e professor. Então, o que é essa disciplina positiva, né? Não berrar com a criança, não bater na criança. E pelo briefing dela, eu identifiquei muito dessas palavras-chave. Por exemplo, conexão, criação, humanização, experiência, conscientização, prática, novo, amor, aprendizado, inclusão, transformação, gentileza, novo, amor, mudança, respeito à opção. Ai, mas você repetiu 2 vezes, novo, amor. Sim, porque às vezes o cliente coloca tanto as palavras no briefing, palavras bem específicas, que eu acho que vale a pena repetir elas quando eu separo em palavras-chave. E os do lado são os atributos que a Yara escolheu para a marca dela. Acessível, acolhedora, confiável, são os 3 principais, mas a gente tem esses outros, como positiva, tranquila, esperta, moderna, líder, tem vários. Os arquétipos que eu coloquei para ela, eu tirei daquele livro, de novo, do Baca, que são o alquimista, ou a gente pode chamar de mago aqui, que ele tem essa coisa da experimentação, da adequação, transformação. Ele transforma o ambiente em que ele está. Ele está disposto a romper com o que é recorrente, que sei lá, ele aceita que uma coisa nova sempre pode ser anunciada e aplicada, porque ele tem essa mente de que algo pode ser diferente. Então ele alimenta nos outros a vontade de uma mudança. Como a marca da Yara funciona? Da onde que eu tirei esse alquimista? Além das palavras-chave do atributo, tem aquela parte da interpretação de texto. A marca da Yara é para pais jovens, que estão aí com seus primeiro filho, talvez, criança pequena, e eles tiveram uma educação tradicional na base do berro, né, do tapa, e eles não querem passar isso pro filho deles. Embora todas as pessoas ao redor falem assim, não, mas você foi criada dessa maneira, você devia continuar. Então eles querem quebrar com o que é recorrente, exatamente como o alquimista faz. Ele tem essa... Como ele alimenta a vontade de mudança, é isso que a Yara faz. O principal ponto de contato dela é o Instagram. É a partir do Instagram que ela dissemina essas ideias dela. E é a partir do Instagram que ela vai alimentar essa vontade de mudança. Através do que ela fala, através do que ela posta. É esse o propósito dela. Eu também separei do empata. Tem essa observação, identificação e prudência. Porque ele coloca, assim como a Yara, o outro no centro, ouve essa pessoa e atende às necessidades dela. Então ele tem que compreender essa pessoa e aí ele se dedica a atender ela de uma maneira sempre respeitosa e carinhosa. E o terceiro, esse eu separei 3, é o do guru, que pode ser uma espécie de sábio, só que o guru ele tem uma sabedoria voltada para a experiência, para a existência que ele teve já. Então, toda essa experiência de vida que ele tem torna ele um ponto seguro para quem está acompanhando, para quem pega os serviços, no caso dele. Porque ele indica caminhos
que as pessoas podem não ter visto antes. Por exemplo, a Yara indicando para os seus clientes esse caminho da disciplina positiva. Porque a Yara também tem uma filha pequena. E ela aplicou toda essa disciplina positiva. A Yara passou pela jornada que o cliente dela passaria. Então ela já tem essa experiência. E o que ela fala não fica só lá. A pessoa vai levar esse conhecimento que ela adquiriu com a Yara pro resto da vida. Lembrando que uma coisa muito importante também, que eu gosto, é definir um peso pro arquétipo. Então, no caso, o alquimista dentro da marca da Yara é mais pesado do que o empata e o guru. E o guru é o que tem menos peso. Ah, mas pra que isso? Porque você pode sim misturar os três igualmente, mas eu acho que é melhor ter um que se expressa mais, um que comanda mais dentro da marca. Ah, esse é o resultado da marca da Yara, eu acho que é fofinha demais. Então a gente traz, se eu fosse colocar assim, destrinchado, eu diria que as cores eu puxei um pouquinho do empata, porque ele tem também como prestativo, como o inocente, ele tem essa coisa de ser soft, de ser ligado a coisas infantis. A marca da Yara é uma marca madura, mas ela conversa com essa parte infantil. Então trouxe umas coresinhas um pouquinho mais softs. A fonte dela não tem cantos tão arredondados, mas ela tem umas... O O é uma bem bolinha, o G tem essa curvinha bonitinha. Ah, a gente vê também a textura do papel amassado no fundo, por conta dessa experimentação que a gente tem na marca dela. Então a marca dela usa esse tipo de textura, rasgado, amassado, ou o próprio paterno que está no fundo, pegando essa parte do alquimista, que eu posso chamar de mago, tem umas estrelinhas que eu acho, lembrando, se tá na minha cabeça, pode estar nas das outras pessoas, que a estrela é um símbolo muito forte do mago. E eu não preciso colocar assim, nossa, olha, o logo da mulher é uma estrela. Eu posso usar isso em outros materiais, como o pattern, como ali bem do ladinho do O Guia da Educação Positiva tem uma estrelinha também. Esse tipo de coisa, a gente vai fazendo tudo para se comportar em conjunto e não separado. E esses elementos na lateral, eles são todos elementos alquímicos, tanto que eu até falei pra ela assim, ó, não me bate, mas tem um aqui é só o sal. É um quadradinho que significa o sal. Só que é claro que tudo tem um propósito dentro da marca dela, mas o alquimista, o arquétipo do alquimista, foi a inspiração para poder criar esses elementozinhos. Cada um deles tem um significado muito próprio, que eu não vou colocar aqui, senão eu vou me estender demais. Lembrando dessa parte soft, do inocente, prestativo, do empata, o próprio cartão de visita delas tem esse arredondado, nessas bordinhas arredondadas. Precisava? Não. Mas a atenção aos detalhes faz com que a gente faça um trabalho legal e coloque mais esse arquétipo dentro da marca. Ou algumas frases que não estão dentro da identidade visual, acho que estaria dentro mais da marca em si, mas que a gente pode fazer. Por exemplo, é preciso educar com a mente e o coração. A gente pode puxar isso de uma experiência de vida da Yara, então trazendo o guru, ou do empata, que fala de educar as pessoas com o coração também, dessa parte da disciplina positiva, de tratar como você gostaria de ser tratado, esse tipo de coisa. Outra marca que eu trouxe, na verdade, porque eu achei o resultado dela um pouquinho parecido com o da Yara, é a SRA. A SRA tinha muitos problemas que eu não vou tratar aqui porque eu acho que é uma coisa muito pessoal da clínica, talvez. Mas eles precisavam dar uma modernizada. É uma clínica de diagnóstico por imagem, então raio-x, ultrassom, ressonância, esse tipo de coisa. As palavras-chave que eu identifiquei dentro do briefing da SRA são para todos, comunidade, compromisso, responsável, pública, referência, cuidado, higiene, acessível. Ah, mas para todos e comunidade não é meio que a mesma coisa? Sim, né? Se a gente for pensar, é a mesma coisa, significa a mesma coisa. Só que lembrando que a gente pode repetir palavras que o cliente repetiu também, para a gente poder recolher esses arquétipos depois. E os atributos da SRA, os principais são confiável, acolhedora e moderna, mas eles têm outros, como empática, da massa, casual. E eu acho que a maior diferença deles para a Yara é que eles são mais sóbrios, técnicos, formais, essa coisa do racional, apesar de ter também positiva, alegre. Como a gente junta tudo isso em uma linguagem visual?
Aqui eu não trabalhei com o The Ugly Lab, com o material deles, eu peguei aqueles 12 principais. Então, assim, a gente não precisa sempre ter, nossa, um material muito bom. Porque o que a gente encontra na internet dá pro gasto. Nesse caso, eu trabalhei com esses 12 e eu separei o cara comum. Por quê? Porque aqui a gente tem para todos, comunidade, público. E o cara comum é aquela pessoa que abraça todo mundo, é o mais democrático dos arquétipos. Tá trabalhando com esses sentimentos amenos e tranquilos, que é uma coisa boa de se ter quando a gente tá falando de clínica ou hospital. Apesar da SRA não ser um hospital, é uma clínica que, se você tá indo lá, é porque algum problema de saúde você tem. Então é bom a gente transmitir alguma coisa que seja amena, seja tranquila. Ele deseja estabelecer essa conexão com as outras pessoas, como a gente já viu lá atrás, pela empatia e baixa vaidade. E o segundo arquétipo é o do prestativo, é muito relacionado, eu acho, a serviços de saúde mesmo, porque ele presta serviço, a pessoa precisa dos serviços dele. Então ele está prestando esse serviço, ele busca proteger, busca cuidar com compaixão, generosidade. Essa era a SRA antes do serviço. Então a gente consegue ver alguma coisa de prestativo aqui. O cara comum, talvez, porque ela não se destaca em nada aqui no meio. Mas, falando como marca, como clínica, no contexto que a SRA estava, ela precisava se destacar. Eu poderia deixar um pouquinho mais discreta? Podia. Mas é que ela precisava. E assim é como ela ficou depois. Então, até reaproveitei as duas bolinhas que eles tinham no logo, né? Uma em cima e uma embaixo. Só mudei de lugar, de forma que também tivesse um S no meio delas. Mas a gente também pode trazer coisas extras, por exemplo, material para fachada. Esse material é uma placa, eu acho que chama ACM, mas eu não tenho certeza agora. E é uma placa barata, muito baratinha, muito sustentável também, muito fácil de fazer manutenção, de limpar, se passa assim um paninho úmido, tá limpo. E eu acho que o principal aqui é que como a SRA ela quer ter essa noção de acessível, de cara comum, esse material ele tá muito ligado a essas coisas de acessível, de cara comum. Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui tem alguns lugares bem populares que usam essa placa e ficou gravado na minha cabeça que essa placa era usada para lugares mais populares. Então eu sugeri para a SRA, lógico, eu não sou arquiteto, então assim, não julgue a qualidade dessa montagem que eu fiz, mas eu sugeri para eles o uso dessa placa. Não só uma forma de também trazer esse arquétipo de cara comum, de uma coisa acessível, mas também de destacar a SRA, porque essa placa brilha. Perguntas. Estou atrasado na live. Ô, Sanayote! Estou atrasado na live, mas fiquei curioso para saber sobre o painel visual que você manda para o cliente. Como ele é? Tem exemplos? Eu tenho na janela do painel visual. Eu posso abrir aqui depois da live, mas realmente eu pego várias imagens. Eu gosto muito do Pinterest para isso. Então eu entro no Pinterest. Às vezes eu não coloco uma palavra específica, tipo raio-x. Vou lá no Pinterest e escrevo raio-x. Eu só vou passando mesmo. E se eu acho uma imagem que pode ser assim, uma cozinha, mas que eu acho que tá dentro da SRA, eu clico na imagem e vou tentando achar semelhantes. E assim eu vou coletando o que eu preciso, o que eu acho que tá dentro da marca. E depois eu monto esse painel. Então o que tem no painel? Não só coisas que batam com o atributo que a marca quer, por exemplo, acessível, ou da massa, ou sei lá, higiênico talvez. Mas também tem alguns exemplos de cores que eu penso já que eu gostaria de colocar. Por exemplo, o painel da SRA teve bastante azul, porque eu já gostaria de colocar azul mesmo. E eu também coloco algumas cores que eu sei que o cliente não vai gostar, por exemplo, vermelho. Então eu coloco lá só pra ver ele falando que ele não quer vermelho, só pra ter aquela certeza. E referência de design eu coloco também em formas, esse tipo de coisa, pra ir batendo um pouco. Às vezes o cliente gosta de tudo, então eu acho que é o nosso papel cortar algumas coisinhas. Na verdade é exatamente pra isso que o painel serve, pra gente cortar as coisas. Porque eu tô pensando uma coisa, depois que eu li o brief, e o cliente pode estar pensando a mesma coisa, ele tá pensando em outra, ou ele não sabe o que ele está pensando. Então, o painel visual é realmente muito visual para o cliente ver e entender se é aquilo mesmo que ele quer. E ele me responde, eu vejo e falo assim, estamos pensando igual.
Ou uma coisa que eu queria, por exemplo, a Cacos. Eu queria usar vermelho. Nossa, mas eu queria porque queria usar vermelho. Não só por conta do arquétipo do herói, mas também por o rebelde, que eu acho que é uma coisa mais ligada a esses tons vivos, energéticos. E eram 4 sócios, ai meu Deus, e todos eles queriam palpitar no painel. E todos odiaram vermelho. Inclusive, eles colocaram em todas as imagens e falaram assim, não gostamos de vermelho, não gostamos de vermelho. E nossa, o painel tava tudo vermelho, e aí, como é que eu ia fazer? Então, eu transformei esse vermelho, porque não adianta o cliente falar assim, eu não gosto de vermelho, eu quero que você use azul. Mas o azul não tá dentro dos arquétipos da marca dele, dos valores que a marca expressa. Como é que a gente contorna essa situação? Explicando pro cliente, acho que a conversa contorna tudo, mas também, muitas vezes o cliente fala assim, eu quero azul, porque ele não tem noção das outras coisas. Então, quando você cria uma coisa que tá dentro da marca dele, que ele não sabe o que tá, mas quando ele vê, ele também reconhece que está, é mais fácil ele aprovar. Então, a da Cacos, eu queria usar magenta. Magenta não. Ó o spoiler da louca. Queria usar vermelho, eles não queriam vermelho, então eu usei magenta. Que é uma cor entre o rosa e o vermelho. Também é uma cor forte, também é uma cor que passa os valores que eu gostaria de passar, mas não é o vermelho, que eles acharam agressivo demais e não gostaram. E eles aprovaram, eles acabaram amando o magenta. Perguntinha 2, 3, na verdade, agora, né? Depois, conta como você falou, ou se não falou para o cliente que você usou o arquétipo no cara comum. Sim, na apresentação eu coloco essa parte do arquétipo. E não só, o que a gente pode fazer depois? Porque eu não sou uma profissional de branding, ainda, talvez, que mexe com a marca inteirinha do cliente de uma forma completa, estratégica. Eu sou profissional que vai criar identidade visual. E depois, e o próximo profissional? Vai se perder? Isso. Tudo que eu defini até aqui, os arquétipos que eu coloquei na marca, vão se perder? Eu prefiro pensar que não. Então eu monto um guia da marca, ou uma análise. Eu já vi gente falando manifesto de marca, mas eu acho manifesto uma palavra meio feia para usar nesse material, então eu uso como guia da marca. E dentro do guia da marca, eu faço um compiladão de todas as informações que o cliente me deu até agora, como as coisas que estão no briefing, do questionário, ou um pouquinho do painel visual, o que eu identifiquei. Persona, por exemplo, às vezes eu monto uma persona com o cliente, se ele não tiver. Coloco tudo nesse guia da marca e os arquétipos estão lá também. Porque a próxima pessoa que mexer com a marca dele, seja um outro designer ou uma agência, não sei, com esse guia de marca em mão, ele vai entender como funciona, né? Nossa, ela usou esses arquétipos, então vamos tentar manter esses arquétipos para manter a postura da marca. A live vai ficar salva. Na verdade, depende das minhas habilidades em YouTube, porque realmente esse é o primeiro vídeo, a primeira live que eu faço. Mas eu acho que é automático, né? Vamos deixar salvo assim. Se não ficar salvo, depois eu gravo tudo de novo e coloco salvo. Pronto. Outras coisas da SRA, essas são as minhas belas mãos. A gente pode tentar expressar esse arquétipo de uma forma fotográfica, como a gente já viu. Então eu até coloquei essas mãozinhas assim, eu não sou uma boa modelo de mãos, talvez. Mas pra gente tentar dar esse ar, essa noção de cuidado. Então o logo da SRA, ele tá até colocadinho numa posição assim bem certeira entre as mãos para expressar esse cuidado. Então a fotografia também tá dentro. Agora a gente entra numa parte muito importante. Mockups. Se você não sabe o que é o mockup é isso. É uma imagem que parece uma foto, parece real, mas não é. Alguém criou no computador. E é uma coisa assim, maravilhosa. Abençoem quem criou o mockup, porque, meu Deus do céu. Os mockups também podem entrar dentro do arquétipo. Porque se a gente está usando os arquétipos para criar marca, eu acho que nada mais justo da gente colocar o cliente em toda uma situação que bata com os arquétipos que a gente definiu, para ele estar inserido nesse ambiente. Um ambiente arquetípico, talvez. Então, a SRA tem essa coisa do prestativo, do cuidado. Eles vão usar uniformes para prestar os serviços dele. Então, tem aí um bordadinho no uniforme. Ou ainda, essas coisas mais práticas, como bloquinhos, como posts, como banners, a gente pode colocar também. Esse aqui tem uma textura também. É uma textura meio plástico. Na verdade, eu achei realmente definida como plástico.
mas eu usei como se fosse um gel, porque eu acho que é uma coisa muito higiênica. Então eu trouxe essa textura pensando nessa parte de higiene. E é claro, ela não vai ser usada em absolutamente tudo da SRA, mas ela tá ligada à SRA. Então ela traz essa coisa do prestativo ainda, essa coisa da limpeza, da higiene. Os elementozinhos. Esses elementos, eles são relacionados aos serviços da SRA de uma maneira bem abstrata. Então eles mexem, como eu disse, é uma clínica de imagem, né? De diagnóstico por imagem. Então eles mexem muito com raio-x, com ressonância. Então eu tentei trazer isso de uma maneira muito abstrata. O cara comum, lembra? É um dos arquétipos que rege a SRA. O que uma pessoa comum usa? Ônibus, talvez. Metrô, não sei. Dependendo do lugar, né? Como a SRA, além do cara comum, ela quer ser bem acessível, eu trouxe aí um mocapinho de ponto de ônibus para colocar uma peça da SRA, porque tá dentro da ideia da SRA, tá dentro da essência da marca. Então a gente pode fazer uma colaboração, né? Juntar o útil ao agradável. Então eu pego os arquétipos junto com os mockups, na apresentação vai estar dentro da linguagem que a marca quer passar. Ou a mascarinha. Não só para o nosso momento atual de coronavírus, de realmente ter que usar uma máscara, mas após também eles continuam sendo serviço de saúde, uma coisa prestativa. Eu acho que a máscara continua dentro dessa parte da higiene. E eu também trouxe um extra, porque eu fiz essa marca, Urutaus, e eu não usei arquétipo nenhum para criar essa marca. Então a gente entra naquela parte de é obrigado a usar arquétipo para construir a marca? Não, ninguém é obrigado a nada. Às vezes você acha que não tem necessidade, como foi nesse caso aqui. Por que eu não usei arquétipo? Porque eu não quis. É simples assim, porque eu acabei não vendo a necessidade. Essa marca é própria do Renan, é um amigo meu, e ele tem uma banda, ele canta, e é só ele. Ele é um artista solo. Então, assim, eu acho que os arquétipos da Orotals são os arquétipos da pessoa Renan, a que ele mesmo expressa. Então eu não tenho, na minha cabeça, não tenho como definir um arquétipo fixo para o Urutaus, sendo que ela vai representar o Renan. Eu não consigo dar um arquétipo fixo pro Renan, não consigo controlar o que o Renan vai fazer, o comportamento dele, o jeito dele se posicionar. Então o Urutaus segue o Renan sempre. Aí eu coloquei aqui a marquinha dele, né? Pode até estar dentro de uma coisa assim, meio street, talvez. A música dele é mais pop rock. Então a gente consegue encaixar uns arquétipos assim. Os arquétipos não, uns mockups assim, mas eu não defini um arquétipo direitinho pro Renan. Mas a gente pode ver também que eu usei algumas texturas, talvez meio grunge o nome, né? Meio, sei lá, meio street mesmo. Também mais texturinhas, esse granulado de fundo, como se fosse aquelas paredinhas, ou esse riscado. Uma coisa mais assim. O Brutals é meu xodó. E ainda, o que é uma live completa se eu não mandar um para casa, né? Para casinha. Eu separei individual, mas se você estiver vendo com um amigo ou alguma coisa assim, você pode fazer em dupla. Se nossa personalidade, a nossa pessoa é feita por arquétipos, como você se identificaria? Então, se você estiver criando uma marca pessoal, esse é um exercício muito legal de fazer. Porque você vai estar se colocando em arquétipo para depois transformar esses arquétipos na sua identidade visual. E em dupla também é muito legal, porque às vezes o jeito que você acha que você é não é o jeito que você se mostra, não é o jeito que seu amigo te vê. Então acho que é muito legal você identificar os arquétipos do seu amigo e ele identificar os seus. Depois vocês verem se bate esses arquétipos. O que substitui o uso do arquétipo, então? No caso do Urutaus, nada. Talvez realmente mantendo aquela coisa de palavras-chave, interpretação de texto e os atributos. Eu continuei usando isso, mas eu não coloquei eles em arquétipo. Então, assim, nada substituiu o uso dos arquétipos. O que acontece realmente não foi usado. E, fim!
Muito obrigada por ter participado até aqui. Eu sei que pode ter sido um pouco extenso, mas espero que tenha sido útil. E se você tiver mais alguma pergunta, estamos aqui. Ou alguma forma de, sei lá, quer que eu volte alguma coisa? Então, só dando aquela repassada para as pessoas que chegaram atrasadas. Obrigada, pessoas. Vai ficar salva sim, a live, se eu conseguir deixar salvo. Como definir os arquétipos? Sempre com interpretação de texto, palavras-chave e atributos. São esses 3 pilares do sucesso da definição de arquétipos. Mas é claro que esse é o meu método. Você pode achar um que seja um pouco melhor para você. Ou sei lá, simplesmente diferente. E tente atribuir pesos diferentes aos arquétipos. Para poder dar realmente esse peso visual dentro. O painel visual. Deixa eu sair aqui. Vai compartilhar minha tela inteirinha, né? Mas tudo bem. Olá, o YouTube. Eu uso muito InVision. Vou pegar a caixotinha. A caixotinha mineira, um spoiler aqui. Eu não vou falar o que é. Não, tá bom, vou falar o que é assim. É uma loja de doce. E comidinhas mineiras. Então, esse é o painel. Tem aqui exatamente assim como eu faço. Caixotinha mineira, painel visual. E eu coloquei várias imagens que, através do briefing dela, eu achei que faria sentido. Tem várias. Então, assim, tem algumas coisas que eu queria usar e tem algumas coisas que eu achei que seria ruim. Por exemplo, essas cores aqui. Cores ouro preto, talvez. Da cidade Ouro Preto, não de literalmente um ouro preto. Essas cores eu achei que seria muito interessante usar. Então eu coloquei aqui vários. Essa parte de arquitetura de Ouro Preto, arquitetura colonial, também achei que seria legal. Esse eu pus aqui por esse aspecto artesanal. Esse eu coloquei simplesmente para ver o que ela achava. Na verdade, era uma coisa mais artesanal também, talvez. Essas coisas mais poluídas, eu também coloquei para ver se ela queria uma coisa mais clean ou uma coisa cheia de elementos. E fui fazendo. Eu acho que eu posso colocar algumas respostas dela. Não vou pôr todas aqui. Mas, por exemplo, eu coloquei por conta das cores. E ela disse, amei o estilo colonial e as cores. Então, assim, estamos batendo, estamos em sintonia. Ou aqui, adorei o colorido vibrante, parece aquelas fichinhas. Então, assim, essa parte do parece não sei o que já bate com as experiências da Ana, aquela bagagem cultural da Ana. O que ela trouxe, o que pra ela faz sentido nessa imagem. Eu não pensei nas fichinhas do Senhor do Bonfim, mas ela pensou e ela me disse aqui, eu achei isso muito legal. Gostei da imagem todo, do contexto que se insere, a mistura entre algo vibrante e arquitetura antiga. Então eu posso pegar essa informação que ela me deu, essa mistura de algo vibrante e arquitetura antiga, talvez uma mistura de, sei lá, o novo e o antigo, não sei. Eu poderia interpretar isso e colocar dentro do briefing. Do briefing não, da identidade louca. Ou ainda, o céu está um espetáculo, se funde com o amarelo da igreja. Esse se funde com o amarelo eu poderia interpretar como talvez usar um tom sobre tom na marca dela de alguma maneira. Por exemplo, o pattern. Colocar o pattern amarelinho e os elementos em cima um amarelo mais forte. Uma coisa tom sobre tom, uma coisa que se funda. Esse aqui eu coloquei pelo aspecto artesanal e ela falou exatamente isso. O doce, por não ser muito lisinho, remete a algo caseiro. Então, olha como a gente estava alinhado aqui. E esse painel foi montado através do briefing dela, de tudo que ela me disse. Deixa eu ver. Essa aqui da pedra. Eu sei que ela não gostou, né? Uma rocha de 2 cores, achei esquisito, triste. Ela podia só parar em esquisito, mas ela mencionou triste. E o que já remete é que ela não quer nada triste, ela acha ruim coisas tristes para a marca dela. Parece uma rocha pintada, a natureza já tem sua beleza por si só. Então, o que eu poderia tirar dessa resposta? Que ela não gosta de coisas que têm uma cara artificial, né? Uma cara triste, uma coisa melancólica. E eu já vou cortando esse tipo de coisa. Se eu queria usar preto e branco na marca dela, dependendo do contexto que se insere, eu desisto de usar esse preto e branco. Ou esse aqui. A imagem parece o teto de igreja, linda, mas muita informação. Cores meio apagadinhas de coisa velha. Lembra que naquela primeira ou segunda imagem ela falou como ela gosta da vitalidade? Aqui ela repetiu a palavra vitalidade.
E essa foi uma palavra-chave que eu tirei das coisas dela, né? Das informações que ela me deu. Ela não queria cores apagadinhas, coisas que parecessem coisa velha. Apesar de que se já foi em Ouro Preto, é tudo uma cor meio apagadinha, meio velho. Realmente, é uma cidade histórica, né? O que mais a gente tem aqui? Essas 3 imagens aqui eu coloquei porque eu queria muito usar uma coisa assim, um azulejinho. E ela falou, adoro esse mosaico, lembra cozinha com fogão a lenha, café com bolo. Então eu fiquei muito feliz quando ela disse isso, porque eu percebi como que eu estava pensando. Pro símbolo da marca, estava dentro do que o que ela gosta. Ambiente bem bonito, pouco pesado. Ela já falou que ela não gosta de muita informação, de coisa poluída. Gostei de tudo, do artesanato, da parede rústica, tijolos, cores. Lembrando, olha só, as cores, como elas são vibrantes. Ela já falou que ela gosta de coisa vibrante. Então esse tipo de coisa tá sempre dentro do que a gente quer. Não vou explanar a caixotinha aqui, não. Ela não lançou a caixotinha ainda, então quando ela lançar eu coloco também. Vou deixar aqui nessa bela imagem. E, gente, agradeço demais pra quem ficou até aqui. Foi 1h30 de live, né? E eu espero ter ajudado de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida, me manda no Instagram. Me segue no Instagram, Melblaut Design. E é isso. Muitíssimo obrigada a todos pela presença. E agora eu tenho que saber como se encerra uma live. Eu acho que não. Transmissão. Gente, errei. Gente, acertei? Ah, meu Deus, eu tô vendo esse comentário. Gente, Lego é tão criativa, inspirado nas construções com Lego. Cartas de Yu-Gi-Oh! Cartas de Yu-Gi-Oh! Quem aqui tem Yu-Gi-Oh! Eu tinha quando eu era criança, e aí uma moça falou pra minha mãe que era coisa do demônio, e ela jogou fora. Mas assim, o que será que se encaixa nas cartinhas de Yu-Gi-Oh!, né? Talvez vamos lá, colocar em arquétipos, o mago. Uma coisa que o Yu-Gi-Oh! Traz os monstros, né? Coloca a galera nesse ambiente monstruoso, sei lá. Assim, tô chutando, lembrando que a definição de arquétipos é um trabalho que exige um pouco mais de cuidado. Eu não posso olhar para o negócio e falar assim, ó, é isso aqui, o arquétipo. Não dá pra fazer isso. Às vezes dá, se você tiver muita experiência, sei lá, um olho muito treinado. Mas às vezes a gente tem coisas implícitas que a gente pode usar. E que passando assim na hora, nossa, correndinho, não dá pra entender muito bem. Maravilhosa. Vai ficar salva assim, gente. Muito obrigada. Falaram que era do demônio e jogaram fora. Gente, essa gente que joga as coisas fora, eu vou explanar aqui. Meu irmão tinha um álbum da tiazinha. Aquelas figurinhas de chiclete. E era assim, era inteirinho de colar as figurinhas do chiclete da tiazinha. E aí ele emprestou pra um amigo. E a mãe do amigo pegou esse álbum de figurinha da tiazinha e tascou fora. Assim, foi embora real. Também, né? A tiazinha não é coisa de criança. Mas enfim. Gente, muito obrigada pela presença. Novamente, espero que tenha sido útil. E eu espero que tenha incentivado vocês a usar um pouco mais de arquétipo na criação de marcas. Porque é uma coisa muito interessante. E eu acho que tá em expansão. Cada vez mais, na minha visão, as marcas vão querer ter uma personalidade melhor construída, né? Uma personalidade, assim, mais marcante mesmo. E isso vai facilitar a marca, depois do seu serviço, a manter um posicionamento certo, a manter um comportamento certo. Então, eu acho que é muito legal da gente, da nossa parte, como profissionais, trazer isso para o nosso cliente. Inclusive, tô parecendo minha mãe, né? Eu me despeço das coisas, mas eu continuo a falar. Inclusive, eu já consegui um cliente, o cliente que eu cobrei mais caro na minha vida. Eu consegui por conta da Arquétipos. Porque a gente tava numa reunião, ele falou que ele tava coletando só orçamentos e essas coisas. E só isso, queria entrevistar alguns designers freelas, né, pra ver com quem ele faria. E aí, no meio da entrevista, eu mencionei alguma coisa sobre arquétipos, falei assim, nossa, poderia bater com arquétipo tal. E o cara parou e falou assim, você entende de arquétipo? Nunca vi um designer que mexesse com arquétipo. E assim, no meio que eu estou incluída, vários designers mexem com arquétipo. Então eu achei meio estranho essa fala dele. Mas dá pra entender, porque assim, mesmo que outras pessoas
mexam com os arquétipos, às vezes elas não falam. Por isso que eu acho legal colocar dentro da apresentação por que você definiu aqueles arquétipos, como eles guiaram a marca, ou falar pro teu cliente mesmo, não sei. Às vezes ele se interessa. E eu acho que é muito bom quando esse tipo de coisa acontece. Bom, foi. Beijão, valeu. Rock, não. Obrigada, gente. Boa noite.